Amados, nós estamos numa série de mensagens, os irmãos sabem disso. Estamos falando sobre as coisas referentes ao Evangelho. Nos propomos a falar coisas que são rudimentares e também a falar coisas que são complexas. Os irmãos lembram disso? E o que há de mais rudimentar no Evangelho é aquilo que diz respeito à obra de Cristo quanto à sua morte na cruz do Calvário. Então, o que há de mais rudimentar é o conhecimento da graça de Jesus Cristo, que é a obra de salvação no que diz respeito ao perdão de pecados, à purificação de pecados, à regeneração, como que a salvação é um bem que nos foi dado gratuitamente pelos méritos de Cristo. Que nenhum de nós ainda estejamos aí rastejando no que diz respeito a salvação, como aqueles que querem de alguma maneira comprar a sua salvação, adquirir a sua salvação por dinheiro ou por obras humanas. Porque se você porventura quiser pagar a sua salvação, ou melhor, pagar a sua dívida, né? Você pode pagar. Ninguém está dizendo que você não possa pagar a sua dívida. Mas lembre-se que você não pode pagar com outra coisa, senão com a sua própria vida. Porque o salário do pecado não são obras. O salário do pecado é a morte. Não há outra maneira de você resolver o seu problema com Deus. Em Romanos capítulo 5 nos diz que todos os que nasceram de Adão já nasceram julgados. E diz que nós já nascemos condenados. No sentido de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Se alguém, então, é tão justo para consigo mesmo que não aceita a misericórdia de Cristo, e então é orgulhoso, não, eu quero pagar. Então você paga. Mas você vai pagar, fica tranquilo. Né? Porque esse coração tão duro assim, me parece que não foi iluminado pela luz do Evangelho. Então, certamente, se assim for constatado até o final da sua vida, você vai para o lago de fogo, que é a segunda morte. E você então terá pago, bem pago. E está tudo bem. Mas se você é um filho de Deus, um servo de Deus, seu coração foi ganho pelo Senhor, e talvez você esteja apenas confuso, porque a confusão doutrinária é muito grande no meio cristão, nós sabemos disso, que você possa voltar o seu olhar para a Escritura para compreender as coisas mais simples do Evangelho, que são as coisas rudimentares, são as coisas elementares, que diz respeito à obra judicial que Jesus Cristo na cruz do Calvário efetuou por cada um de nós. Isso é elementar, é básico. Por que é básico, é elementar? Porque é o que a Bíblia apresenta de maneira clara, inicial. Lógico que isso aqui não é o fim. E nesse ponto, muitos nos questionam, dizendo, então, você quer dizer agora que eu posso fazer o que eu bem quiser fazer? Eu responderia da seguinte maneira: algumas coisas você poderá fazer, porque te falaram que era pecado, mas enganaram você, mentiram. E talvez, ouça com atenção, essas coisas que mentiram para você, dizendo que era pecado sem ser, e talvez você deverá deixar de fazê-las também, eventualmente. Se isso, porventura, ofender a consciência de outro. Outras coisas a Bíblia chama de pecado, e precisam ser tratadas. De todo modo, eu quero, a partir de hoje, fazer a transição para as coisas que são mais complexas. Talvez você vá até achar que eu estou repetindo o que eu disse anteriormente, porque eu não tenho como esgotar a mensagem de hoje agora, hoje. É porque eu me proponho a falar 3 pontos que são os pilares do livro de Tiago. Então, todo o livro de Tiago estará resumido em 3 fundamentos. São 3 aspectos. Lógico que eles vão se desdobrar, né? Mas são 3 aspectos que eu, aqui na minha comunhão com o Senhor, lendo o livro, eu pude verificar. E quero trazer aos irmãos, portanto, a partir de Tiago. Hoje eu devo falar apenas o primeiro ponto. Não vai dar tempo de falar o segundo, nem o terceiro. Talvez eu vá usar aí 3 domingos
hoje, o próximo domingo ainda o outro, para acabar, para usar cada domingo para um tópico desse, pode ser que não dê. E aí nós vamos ter que usar mais domingos. Por isso é importante que vocês não percam, que vocês acompanhem, que vocês possam fazer o possível para estar presente nas próximas reuniões, porque são ministrações que vão, né, somando-se umas às outras, para que você tenha compreensão das coisas que são mais complexas do Evangelho. E aí nós vamos agora fazer uma transição da questão da salvação plena, melhor, da salvação por fé, para agora falar um pouco sobre obras. Porque a Bíblia nos fala sobre obras. Aqueles que pregam a fé, aqueles que pregam a salvação pela fé, mas que eles evitam os textos da Bíblia que falam sobre obras, são pessoas certamente tendenciosas. São pessoas que, ainda que tenham visto algo na Bíblia, que a grande verdade da salvação pela fé é uma verdade central, é fundamental, mas certamente deixaram de enxergar o restante da Escritura. E para isso, o livro de Tiago, ele é extremamente importante. Eu até, inclusive, buscando ontem à noite um tema para essas mensagens baseadas em Tiago. O que eu vou falar aqui de Tiago? E aí coloquei aqui algo que talvez não poderia ser melhor do que isso. O tema geral sendo assim, Tiago, 2 pontos. Uma epístola para os nossos dias. Ou seja, é uma epístola que é muito necessária, sobretudo para esse ministério. Talvez para outros, né, eles estejam precisando ouvir outras epístolas, estejam precisando ouvir Romanos, entender Hebreus. Talvez estejam deficientes na compreensão das coisas elementares, né? Mas nós, esse ministério, que estamos claros das coisas elementares, precisamos de uma compreensão a respeito de algo mais denso. E a epístola de Tiago, ela tem esse papel fundamental, precípuo nessa transição de uma compreensão comum, elementar, para algo mais complexo. Os irmãos entendem isso? Vamos trazer aqui respostas que talvez você não tenha ou não tenha ouvido. Explicações que são fundamentais, né, para que a sua vida cristã, de fato, seja uma vida equilibrada. Amém? Os 3 tópicos, se alguém quiser anotar, eventualmente, o primeiro diz assim, uma explicação. Eu coloquei 3 palavras que possam definir. Uma explicação, segundo, uma exortação, terceiro, um encorajamento. Então, a epístola de Tiago traz esses 3 aspectos, né? Primeiramente, uma explicação. Segundo, uma exortação. Terceiro, um encorajamento. Para cada um desses, eu desenvolvi um pensamento, né? Então, uma explicação. A era da graça e o procedimento inteligente de Tiago. Na semana que vem, vamos falar uma exortação. 2 pontos. Considerai as experiências de Abraão e de Raabe. Amém? Maravilha, né? E por fim, na outra semana, quando falarmos sobre um encorajamento, vamos colocar a necessidade de perseverança. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero confessar aos irmãos que somente neste ministério, envolvido diariamente e integralmente no estudo da palavra, há 13 anos nesse ministério, nós conseguimos hoje olhar para Tiago com um olhar muito cristalino. Isso é muito importante. Essa não é uma epístola fácil. Os irmãos verão a complexidade com que ela é tratada, até porque ela não pode gerar uma dissonância com o restante da Escritura. E isso que acontece ao olhar de muitas pessoas, estudiosos, pessoas grandes, não conseguem conceber a unidade da Escritura, tendo Tiago não como inimigo das outras epístolas, não como um livro, como pensou Martinho Lutero, apócrifo. Lutero não entendeu Tiago, falou, não, é o seguinte, esse livro aqui não é de Deus. Você está entendendo? Não é de Deus. Foi assim que Lutero disse. Ele não conseguiu entender Tiago, porque Tiago, no olhar de Lutero, parecia colocar em xeque Romanos, sobretudo. Ele não viu meios de conciliar Tiago
e Romanos. E outras porções da Escritura que falam da graça de Deus. Mas isso certamente foi uma falha, né? Sobretudo uma deficiência, uma fraqueza de Lutero. Isso não diminui Lutero em nada, viu, amados? Lutero foi um mártir, um homem que se dedicou à causa, né? A causa de Deus numa época, mas ele estava limitado pelo seu próprio tempo. Essa é a grande verdade. Nós também seremos vistos no futuro por pessoas que vão dar continuidade, com pessoas que foram limitadas no seu tempo. Porque o tempo avança e a revelação é progressiva, ela vai aumentando. Hoje nós conseguimos enxergar coisas que nós mesmos, há 3, 4, 5 anos, não conseguíamos enxergar. Então, quanto mais tempo de vida, mais podemos ter esclarecimentos. O Senhor vai nos revelando. Nosso ser, nossa própria capacidade, né, intelectual, humana mesmo, mental, às vezes não está preparada. Então é uma questão de amadurecimento. Então, muitos teólogos, ao lerem Tiago, aceitam-no como um livro inspirado, mas chegam a confessar que há um problema entre Tiago e Paulo. Aí dizem que Tiago é mais por Jesus. No caso, Paulo estaria, né, indo de encontro a Jesus e a Tiago. Colocam Jesus e Tiago como legalistas e Paulo como sendo o homem da graça. Aí outros já dizem, tá vendo? Paulo inventou a história da graça, inventou a igreja ocidental. Enfim, são muitas as discussões, mas nada disso é verdade. A epístola de Tiago é uma epístola tão inspirada quanto todas as outras, e é uma epístola que em nada contradiz o restante da Escritura. Em nada. Pelo contrário, sem ela, nós assim estaríamos deficientes. Sem a compreensão de Tiago, aí sim, a visão da graça de Deus estaria, de certo modo, comprometida. Então, Deus é sábio, Deus é soberano. Então, não nos falta aqui nesse livro sagrado nenhum livro. Os livros que não foram incorporados aqui não deveriam estar. Deus sabe disso. E os que estão não podem ser tirados. Você não pode pensar que a organização dos textos sagrados, dos livros, a canonização, é coisa de homem. Não, isso aqui é divino. Deus esteve presente conduzindo todo esse processo a cada momento, em cada detalhe. Isso porque a Escritura é um livro inspirado de Deus. E Deus não permitiria que o homem colocasse aqui o seu dedo e pudesse furtar, roubar ou acrescentar algo que pudesse ir de encontro ao seu grande propósito. Então, a não ser que a Bíblia não seja de Deus. Se não é, então você pode jogar ela toda fora e vai fazer o que você quiser da sua vida. Aí tudo bem. Mas não é isso que nós pensamos, entendemos. A Bíblia, embora um livro físico, escrito numa linguagem humana, escrito com estruturas gramaticais próprios do estudo do homem, mas a sua mensagem, o seu conteúdo, a sua essência, o seu significado são divinos. E, portanto, Tiago, ele cumpre um papel fundamental nesse olhar completo da Escritura. Tá bom? Os irmãos estão preparados? Vamos aí, então, nos dedicar à compreensão dessa epístola que vai abrir o nosso discernimento para as coisas complexas. Como eu disse, hoje nós começamos a fazer essa transição para as coisas complexas, ainda que não entremos hoje ainda nessas questões que são de fato mais complexas. Mas o livro de Tiago fará essa ponte, fará essa transição. E o primeiro ponto, portanto, que eu quero tratar com os irmãos nessa epístola, que é extremamente importante, e eu peço que você abra não somente os olhos e a Bíblia, mas abra o coração, porque você vai precisar desse entendimento. Se você quiser reinar com o Senhor, você vai precisar dessa compreensão. Você não quer reinar com o Senhor, você não precisa abrir coração, nem Bíblia, nem olho, nem nada. Mas se você falar assim, não, eu sou servo de Deus, eu quero servi-lo, eu quero ingressar num caminho de discipulado genuinamente cristão, segundo a Escritura, então você precisa abrir o seu coração e abrir a sua mente, sua alma, para receber aquilo que Deus tem a nos revelar nessa epístola. Então, a primeira coisa, antes de entrar no livro, nas suas particularidades, é necessária uma explicação.
Você não sabe que quando alguém escreve uma epístola, ela tem os seus procedimentos literários. Há várias maneiras de você falar uma coisa. Você pode afirmar uma coisa negando. Você pode, na verdade, negar uma coisa afirmando, quando você usa de ironia. Então, o texto, na hora de se escrever, ou as ideias, na hora de ser colocadas no papel, é preciso que aquele que escreve use de procedimentos, né, que possam transmitir e transferir a sua ideia. Agora, aquele que lê, em contrapartida, precisa ter uma leitura que seja bem pontual, uma leitura que seja bem clara, bem esclarecida, para que o leitor encontre no texto, cuidado, não é que você encontra fora do texto você encontra o que você quiser, mas para que você encontre no texto a intenção do escritor. O que ele quis dizer quando disse isto? O que ele sentia? O que ele percebia? Qual a sua real intenção? E isso você só vai poder encontrar no texto. Mas tem que estar com um olhar atento ao texto. Porque senão você passará desapercebido e não tocará nas coisas essenciais. É estranho que o que nós vamos mostrar aqui hoje, a partir desse primeiro ponto, é estranho que o apóstolo Paulo está a afirmar aqui nesse texto, que vamos considerar no capítulo 2. Ele está afirmando uma coisa, afirmando algo que condena uma certa prática. Só que essas pessoas que estão vivendo essa prática condenada pelo texto de Tiago, eles leem esse texto para poder provar que é assim que tem que fazer e é assim que deve se viver a vida cristã. Um exemplo prático, né? Pega lá o Evangelho segundo Allan Kardec. Já leram? Não leram? Precisam ler. Precisam ler para não serem enganados pelos espíritos. Tem que ler a Bíblia, mas tem que saber o que os outros estão dizendo também. Porque às vezes você não conhece o outro lado, daqui a pouco vem alguém e te engana. Já teve uma pessoa no nosso meio que mandou um recado para mim. Diga para o pastor Alexandre que agora eu me converti. Eu falei, graças a Deus, sou tanto tempo conosco, agora se converteu. Isso é bom, né? Não, mas eu me converti ao espiritismo. Aí eu falei assim, de fato, deve ter... Nunca foi convertida, de fato, nunca foi. Acabou de se converter. E aí ele mandou um desafio, diga para ele, já que ele, negócio de ele entendeu da Bíblia, sabe tudo da Bíblia, para vir falar, porque eu encontrei a verdade. Eu quero que ele venha à minha casa. Eu falei assim, eu vou daqui a 15 dias, porque eu preciso ler o Evangelho segundo Allan Kardec primeiro. Aí comprei, li, Kardec, Espírito, demônio, tudo lá, tudo certinho. Depois de ler tudo, aí eu fui. Chegando lá, que comecei a conversar, quando eu citei o primeiro texto do Allan Kardec, eu nem Bíblia eu levei. Não precisa de Bíblia. Basta o Evangelho segundo Allan Kardec. Para desconstruir o espiritismo, basta ele próprio. Quando eu citei o primeiro ponto, a pessoa me olhou como que não estava me entendendo. Falei, você não está entendendo? Não. Falei, mas como não? Eu estou falando do seu livro. Que livro? Evangelho segundo... Você não estudou? Não. Por isso você está aí, ué. Você não conhece nem o livro que você diz que é de Deus. Não é? Então, por exemplo, nesse livro, segundo Allan Kardec, lá é usado o texto de João 3,3. Eles pegam do Evangelho de João, da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, o versículo e colocam lá, isoladamente, como um cabeçalho, né? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí, a partir daí, você vai dizer, está vendo? O próprio Jesus está dizendo que tem que nascer de novo, nascer outra vez. Eis o princípio da reencarnação pregado por Jesus Cristo. Só que o que eles não viram, ou se viram maliciosamente, estão fingindo que não estão vendo, é que o texto que eles estão usando para fundamentar a reencarnação é um texto que reprova a reencarnação. Você quer um texto que fale contra a reencarnação? É João capítulo 3. Porque lá Nicodemos vai achar estranho esse tema, e Jesus vai dizer para ele que a estranheza dele é uma estranheza do homem carnal, porque certamente não é possível que assim seja. Não é possível que haja reencarnação. Não é? Então o próprio texto desconstrói o engano. Eu quero dizer então que Tiago escreve aqui para poder desconstruir um engano, e pessoas que estão neste engano, destruído por esse texto de Tiago, usam o texto de Tiago para tentar fundamentar e comprovar o engano que é condenado pelo texto de Tiago. Bem, agora ficou claro, né? Agora não tem mais dúvida.
Bem, mas para nós entendermos esse livro, irmãos, e sobretudo nós entendermos o espírito de Tiago. Você quer entender o espírito de Tiago? Quer? Você pode entender o espírito de Tiago, a visão de Tiago, o sentimento de Tiago. Quando ele escreveu essa carta, por que ele escreveu? Nós temos que partir de um contexto dessa epístola. Veja que o capítulo 1 de Tiago, versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então veja que o primeiro ponto, Tiago aqui, certamente o irmão carnal de Jesus Cristo. Não é Tiago aquele apóstolo. Esse Tiago é o Tiago que administrava e dirigia ali a igreja de Jerusalém. Lembrando que o Tiago, apóstolo, né, irmão de João, lembram? Que foi morto ao fio da espada. Está no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse Tiago é irmão de Jesus Cristo, filho de Maria. E ele aqui escreve para quem? Ele escreve para os judeus. Irmãos, é muito importante você entender isso. Lógico que a mensagem de Tiago é aplicável a todos nós. Mas para você entender o que ele quer dizer nessa carta, considere para quem, de uma maneira imediata, ele escreveu. Ele escreveu aos judeus que estavam na dispersão. Só para os irmãos terem uma ideia, o livro de Hebreus também é um livro muito pouco compreendido. Por quê? Porque ele se insere dentro de um contexto judaico-cristão. E por ignorar essa percepção de quem eram os judeus, da antiga aliança, dos costumes, da lei, da cultura legalista que eles tinham, agora somado ao nova visão que é o cristianismo, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo enquanto cumprimento, os irmãos imaginam a confusão que não viviam os judeus naquele tempo. Vocês aqui, ó, né, quando eu falo vocês assim, às vezes tem um irmão aqui, que veio para cá agora recentemente, tem um mês, tem 6 meses, tem 1 ano. Aí veio de igrejas que eram totalmente diferentes os procedimentos. Aí você está aqui, você já viu na Bíblia que daquele jeito estava errado, já viu que é desse jeito que é o certo, já leu, já verificou, mas você ainda vive incomodado com os procedimentos bíblicos corretos. Por quê? Porque o engano, o erro, aquilo que você aprendeu, está impregnado na sua alma, está enraizado. Vai levar um tempo para arrancar essa raiz do seu coração. Vai levar um tempo. Vai levar para você se libertar, né? Leva tempo. Não é fácil uma pessoa pentecostal, lá mesmo cheia, né? Canela de fogo. Aí chega aqui, esse culto é muito frio. Os irmãos não dão glória a Deus. Os irmãos não colocam as mãos nos meus olhos para curar meu olho, né, irmã Raimunda? Não fica lá, né? Não expulsa a doença. Agora imagine só então os judeus, irmãos, que viveram. Pensem comigo, os judeus. Pense que os judeus, eles têm a sua origem lá em Abraão, Isaac, Jacó, depois vem José, depois vem Moisés, aí vem o povo de Israel no Egito, que saem de lá, 40 anos no deserto, e vão para a boa terra, constrói ali o seu templo, e eles ficam, quantos anos? São milênios, talvez quase 2000 anos de tradição religiosa, totalmente tomados daquela visão. O templo era uma coisa gloriosa. Os sacrifícios, as festas, os sábados, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, as indumentárias, a mitra, tudo era uma coisa muito bela, todos os rituais, uma coisa muito grande, muito forte. O papel da lei no meio de Israel, a lei de Moisés, era uma coisa que quase que, como eu posso colocar, uma coisa orgânica. A vida deles dependia daquilo, da lei de Moisés. Até porque a lei, não somente ela foi dada num contexto espiritual, mas também num contexto político. Por quê? Porque fundava-se ali uma nação com a libertação do povo de Israel do Egito. Não fundava uma nação? Ou não fundava uma nação? Um povo agora que tinha que ser organizado enquanto uma nação, um povo político regido por leis. Então tudo, questão de propriedade, questão de direitos, tudo estava misturado, na verdade. As coisas humanas, sociais, políticas, misturadas com as coisas espirituais. Era tudo uma coisa só. Então imagina agora tem uma cultura, está dentro, construída, até porque foi Deus que ordenou, foi Deus que revelou, mediante seus profetas. Então está tudo certo.
E agora, de repente, esse povo se converte a Jesus Cristo. Imagine só. E agora eles vão fazer parte da igreja. E a igreja, então, não é que ela nega, não. Não é que ela destrói, também não. Mas ela prega e ensina e está clara que tudo aquilo que a lei outrora falava, presta atenção nisso, encontra a sua substância em Jesus. Agora os judeus tinham que abrir mão do uso legalista da lei. E mesmo do uso da lei, se não for legalista também não deveria. Na verdade, o crente ele tem que apoiar-se plenamente na graça de Jesus Cristo. Mas isso não é fácil. Não é, varão? Isso não é fácil. Ou é fácil? Não é fácil. Isso é muito difícil. Agora vocês imaginam uma coisa, irmãos. Mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, mesmo depois que os apóstolos estavam ali em Jerusalém, apóstolos que são, como diz a Bíblia, os fundamentos, né? Ali, pensa numa igreja complicada, era a igreja de Jerusalém. Era uma igreja que tinha uma facção dentro dela chamada os fiéis da circuncisão. Já imaginaram isso? Leia depois o livro de Atos. Leia o episódio, Atos capítulo 10, quando Pedro ele vai pregar na casa de Cornélio. Então, ali ele prega numa casa de gentios, né, de prosélitos, homens tementes a Deus. Ele prega ali. E ali não somente aquelas pessoas recebem o Espírito Santo, como Pedro entra na água com eles e batiza todos eles. Pedro tendo batizado aqueles gentios, imaginem, os gentios que não estavam de acordo com a lei de Moisés, olha a questão. Agora Pedro fica pensando na volta, no seu retorno. Até porque antes de ele fazer isso, de ele pregar e ele batizar, ele próprio demonstrou resistência, ele não queria ir. Foi preciso que Deus intervisse com uma visão, um lençol que descia do céu, cheio de animais imundos, quadrúpedes, toda espécie. E Deus falava, Pedro, come. Ele, não como, come, não come, come, não como. Deus dizia, come, não vou comer. Senhor, tu não sabes, Senhor, que eu, desde a minha infância, meu nascimento, eu sou judeu. Você não entende essas coisas. Mas Deus é cabeça dura. 3 vezes ele respondeu para Deus, eu não como. Desde sempre eu não como. E Deus dizia, Pedro, não considere comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. E Pedro comeu? Não comia. Aí Deus teve que mandar um anjo, ó. Olha todo o malabarismo de Deus. Lá na casa lá de Cornélio. Para que agora Cornélio mandasse mensageiros a Pedro, para dizer, olha Pedro, pode ir, porque o anjo apareceu para Cornélio, dizendo que nós encontraríamos você aqui nesta casa, porque tu tens uma palavra do evangelho para nos falar. Aí Pedro então consentindo foi, mas ele foi satisfeito? Ele foi em paz? Tranquilo? Não, ele foi com medo. Com medo de quê? Primeiro, ele ia entrar na casa de gentios. Segundo, o problema maior era quando ele voltasse para Jerusalém. O que ele iria dizer em casa? O que eu vou dizer lá em casa? Para os meus filhinhos. Ele foi, começou a pregar. Ele não estava muito disposto a batizar ninguém. Ele falou, não, eu vou lá, prego e vou embora e ponto final. Mas aí a Bíblia diz que falando Pedro, o evangelho, o Espírito, por conta própria, desceu sobre todos eles. Aí Pedro ficou, o que eu vou fazer agora? O Espírito quis descer sobre eles. Eu não posso fazer nada. Não foi nem eu que coloquei a mão para o Espírito descer, coisa nenhuma. Ele desceu porque ele quis. Aí Pedro considerou o seguinte, bem, se o Espírito Santo desceu sobre estes, como também desceu a nós em Jerusalém, então como é que eu posso negar a eles o batismo em água, se eles já receberam o batismo no Espírito? Então, seria incoerente ele batizar as pessoas quando ele regressa para Jerusalém. Aí capítulo 11, leia lá na sua Bíblia depois. Sabe qual é o título que está lá no capítulo 11? Título, sim, em cima. A defesa de Pedro. A defesa? Defesa? Por que defesa? Você está em Jerusalém, vai se defender de quê? Diante dos irmãos, diante dos apóstolos. Ele tinha que explicar como pode ele entrar numa casa de gentios e batizar pessoas que são gentílicas. Porque os gentios não têm a lei
não guardam a lei de Moisés. Esse debate, esse tema da lei, ele foi tema de concílio. Atos capítulo 15. A igreja se reuniu para resolver esse problema, porque era uma confusão só. Era uma igreja judaico-cristã. A primeira igreja adventista foi essa. Primeira igreja adventista foi essa. Só que não é uma igreja adequada. O pastor está dizendo que a igreja de Jerusalém não era adequada? Não. Não era. Ela tinha um problema, sobretudo, de liderança. No que diz respeito a terem ali homens, não somente claros da verdade do Novo Testamento, apóstolos, hein? Mas homens que tivessem o quê? Coragem de enfrentar o povo e falar para aqueles judeus: vocês fiéis da circuncisão, convertam-se a Cristo. Porque a circuncisão, como diz Paulo no capítulo 6 de Gálatas, para nada serve. A circuncisão não é nada. Ela nada significa e ela nada é. Tinha que ter alguém para falar isso. Então, o próprio Pedro, ele estava de certo modo subordinado. Ele fazia silêncio. Os irmãos lembram quando ele foi visitar Paulo em Antioquia? Está em Gálatas capítulo 2. Diz a Bíblia que chegando lá, ele ficou no meio dos gentios, né, Pedro? Feliz da vida. E aí, gentil? Paz do Senhor Jesus, graça e paz. Jesus é o Senhor, glória a Deus. No meio dos gentios, aí comia, batia papo, conversava, contava história, contava caso. Daqui a pouco, quando ele olha para trás, quem está chegando? Uns representantes de Jerusalém, representantes dos irmãos, os fiéis da circuncisão. Quando Pedro olhou o que ele viu, esses irmãos chegando, ele pensou: e agora? O que eu vou fazer? Aí ele foi se afastando dos gentios, devagarzinho, para fingir que ele não estava envolvido, que ele não estava misturado. Aí ficou com os irmãos da circuncisão por ali, e daqui a pouco ele se afastou completamente dos gentios. Acabou. Paulo viu essa mudança comportamental. O que Paulo fez? Paulo o repreendeu cara a cara severamente. Pedro, como sendo tu um judeu que vive como um gentil, isto é, vive pela graça, e agora você, quando chegam os irmãos, você muda de opinião. Você está com dois comportamentos, Pedro. Está lá escrito. Veja que não é um problema que eu estou, não pense em vocês. Agora o pastor Alexandre deu para ir contra os apóstolos, só faltava essa agora. Depois de ser contra o fulano, agora, não sou eu. É um contexto do livro de Atos. Esse episódio aconteceu. Então, quem disse que Pedro temia os irmãos é o texto sagrado. Ele teve que trazer toda uma explicação, em ordem, sistematicamente, para que os irmãos se acalmassem. E quem diz que Paulo repreendeu a Pedro cara a cara é o próprio texto de Paulo, capítulo 2 de Gálatas. Então, os irmãos percebem que havia um problema? Que esses judeus, os judeus convertidos a Cristo, eles tinham uma fé deficiente, uma fé falha. E isso em razão de quê? Falta de uma instrução severa. Irmãos, aquilo que tem que ser arrancado, arranca. Arranca. Se o dente está doendo, não tem como fazer um canal, não presta mais, arranca esse dente. Senão você vai sofrer às noites de madrugada, gemendo, tudo fechado, e você colocando desodorante dentro dele. Pegando um algodão, enchendo de desodorante e colocando dentro do dente. Para ver se passa. Então arranca esse dente seu. Antes banguelo do que com o dente doendo. Vocês concordam comigo ou não? Se quiser ficar com o seu dente, é problema seu. Mas eu arrancaria. Arranca. Lógico, se você puder aproveitar, né? Fazer um canal, tá? Melhor ainda. Mas se não tem jeito, arranca esse negócio, se liberta. Então, o que tinha que ser tirado de Jerusalém, tinha que ser tirado. Tinha que ser arrancado. Mas não. Os irmãos iam ali embromando, colocando um paninho quente, uma coisa. Aí os irmãos da circuncisão ficavam numa ala, eram respeitados. Entenda, respeitado no sentido de que a sua ideologia não era questionada, não era lançada por terra. E alguns irmãos falam: pastor, mas você é muito incisivo, você é muito assim. É porque tem que arrancar esse dente doente, podre. O que está errado tem que tirar. Senão você não vai ter. Você não pode ficar colocando um remendo de pano velho num tecido novo. Não faça isso. Nada de remendo. Tem que ser
odre novos, vinhos novos, tecido novo, veste nova. O Novo Testamento não pode ser misturado com nada. Então, essa igreja de Jerusalém, ela tinha como líder principal esse Tiago dessa epístola. Esse Tiago aqui, ó. Era o líder que praticamente decidia quase tudo lá em Jerusalém. Os irmãos vão ler Atos capítulo 21, o que vai ter lá em Atos 21? Paulo chega em Jerusalém, aí Tiago chega... vamos abrir para os irmãos virem lá. Atos capítulo 21. Olha que coisa mais interessante. Capítulo 21, versículo 17. Os irmãos estão entendendo, queridos? Entendendo? Olha todo o contexto e pano de fundo para poder começar a ler a epístola, hein? Você lê de qualquer maneira a epístola, já quer entender. Tem que entender o contexto de Tiago. O que sucedeu? Que o levou posteriormente a escrever sua epístola. Tiago, ou melhor, Atos 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então veja que Paulo chega em Jerusalém, e esse nós aqui inclui não somente Paulo, mas Lucas, que escreveu o livro de Atos, e também muitas outras pessoas, talvez, que estivessem com Paulo. Então, como é que eles foram recebidos em Jerusalém? Pelos irmãos. Com alegria. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Então, os presbíteros se reuniram, Tiago, o principal dos presbíteros, talvez presbítero sênior, ali, reunido, versículo 19. E tendo-os saudado, Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então Paulo vai dizer para Tiago e para os presbíteros o que Deus estava fazendo de grandioso no meio dos gentios. A obra, como Deus estava salvando, convertendo os gentios. Versículo 20. Ouvindo-o, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Deram glória a Deus. E lhe disseram, bem, para por aí. Se eles deram glória a Deus, eles consentiam ou não no trabalho de Paulo? Deus está operando ou não, se eles deram glória a Deus? Glória a Deus. Que a glória seja dada a Ele, porque essa obra gloriosa é dele. Mas em seguida, vem um detalhe. Bem vês, diz o texto, capítulo 21, 20. Irmão. Isso aqui é Tiago dizendo para Paulo. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre nós os judeus que creram, vírgula, e todos são zelosos da lei. E agora? E eu nasci numa época talvez errada. Se eu estivesse lá, eu ia arrebentar. Entrar lá. Tiago, senta aqui, Tiago. Você tem que prestar atenção. Veja que coisa interessante. E todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Eu pergunto, Paulo ensinava isso mesmo ou não? Não? Essa informação a respeito de Paulo era verdadeira ou era falsa? Paulo ensinava que não deveriam circuncidar os filhos? Ensinava ou não ensinava? Ensinava que não deveriam andar nos costumes da lei de Moisés? Então era verdade. Basta que você leia o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é um livro que foi escrito para isso, para mostrar. Inclusive no livro de Gálatas tem uma grande declaração profética, quando Paulo, usando o texto lá de Abraão, Agar e o seu filho, é dito assim, olha, profeticamente, o filho da escrava, isto é, os filhos da lei, não herdarão as promessas. Somente os filhos da promessa, isto é, os filhos da graça. Então, isso é muito forte. E agora então, Tiago fala assim, olha Paulo, veja, os irmãos aqui, e são milhares, são dezenas de milhares, ouviram a teu respeito, e agora você está aqui. Tiago, ou melhor, Paulo, o que eu faço com você?
Vai ficar complicado eu apresentar você para a igreja, Paulo. Como é que eu vou falar, irmãos, olha quem chegou? Aí Tiago tem uma ideia. O que ele diz? Versículo 22. Que há, pois, de se fazer? Certamente saberão da tua chegada. Ou seja, você está enrolado. Ô Tiago, vamos fazer o seguinte, Tiago, vamos reúne a igreja, vamos começar com a igreja, vamos colocar as coisas, vamos dizer claramente o que é a nova aliança. Não. 23. Faze, portanto, o que te vamos fazer. Pronto. Há entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Finge que você também guarda. Finge que você também é a favor. Finge. Está na Bíblia dos irmãos? Tá ou não está? E aí há 2 explicações porque Paulo vai aceitar isso aqui. Paulo aceita, ele vai, ele rapa a cabeça e fica lá. Lá no templo. Cabeça rapada. Primeiro, Paulo diz aos coríntios que ele se fazia de judeu para ganhar o judeu. Ou seja, Paulo sabia que rapar a cabeça isso não é nada. Não trabalha no sábado, isso não é nada, não tem valor algum. Você trabalha no sábado, não trabalha, isso não vai mudar nada diante de Deus. Deus não está preocupado com o seu cabelo, com o dia da semana, com o porco que você come, com o café que você bebe. Para de besteira. O que vale, Hebreus capítulo 13, versículo 9, é a graça confirmada no coração. Sabendo Paulo, então, que isso não era nada, então, falou assim, bem, então, se é por esse caminho que eu vou ganhar a confiança das pessoas, para que elas possam me escutar, e eu terei oportunidade de esclarecê-las, então eu faço, não tem problema. Ou seja, ele criava um contexto no qual ele poderia falar e ser ouvido. Se ele resiste, colocariam ele para correr e nem sequer ouviriam o que ele tinha a dizer. Talvez essa seja a primeira razão por que ele aceita. A segunda razão, e eu acho que é a menos provável, é o fato de Tiago, líder de Jerusalém, dizer a Paulo, portanto, faze o que te vamos fazer. Ele não pergunta para Paulo o que ele achava, ele traz como se fosse uma ordem. E como Paulo estava fora da sua circunscrição apostólica, que era, a sede era lá em Antioquia, então talvez aqui ele faz o que ele fez no concílio. Ele se submete à autoridade, à ordem de Tiago, porque isso nada mudaria. Paulo tinha uma consciência tranquila de que essas coisas exteriores não têm valor. Lembra quando ele fala da comida sacrificada a ídolos, lá em Coríntios capítulo 8? Ele fala, o ídolo não é nada. Nada, para de besteira. Não, eu não como não. Pode comer. O ídolo não serve para nada, é um pedaço de pau, é madeira. Agora, o que eu não quero, ele diz no capítulo 10, é que vocês se assentem na mesa dos demônios. Não é isso? Ou seja, não se dirija a um templo pagão para se assentar com eles, oferecendo essas coisas aos demônios. Isso não. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora, você foi convidado para almoçar na casa de alguém, num lugar que não é ali nenhuma cerimônia, e alguém te informa que aquela comida foi oferecida em outro lugar, ele diz, não, o ídolo não é nada. Então Paulo tinha essa certeza, essa consciência, essa tranquilidade de que essas coisas não servem para nada. Tratando-se do sábado, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, tem gente que guarda, capítulo 14 de Romanos, tem quem não guarde. Olha, então, cada um tem a sua consciência bem tranquila diante de Deus. Não vou condenar quem guarda, nem quem não guarda. Eu vou advertir. Se você guarda, viu? Você que guarda, não condene o que não guarda. Porque senão você começa a usar o sábado como instrumento de justificação e condenação. Você quer guardar porque você quer, guarda, por nada.
convicção sua, é particular, não por salvação, não aplica à igreja. E você que não guarda, não use a sua liberdade e a sua consciência tranquila de saber que não tem problema para chamar o outro de lerdo. Não chama ele de lerdo. Entenda que o irmão é fraco. É, fraquinho. Guarda o sábado. Tá bom, irmão. Um dia você vai entender. Não precisa ficar discutindo opiniões. Então, Paulo tinha essa clareza. Então, quando ele se submete aqui a esse voto, ele não faz voto, ele fica ali no meio com um pretexto de ganhar os judeus, de alcançar os judeus. É basicamente isso. Então, por que eu li esse texto para os irmãos? Para os irmãos terem uma ideia de quem era Tiago. Sabedor da verdade, porque ele inicialmente deu glória a Deus. Em seguida, ele ficava como que deixando a igreja de Jerusalém permanecer nos seus costumes antigos, e ele não intervia, ele não tinha a força, ele não tinha a intrepidez, ele não tinha um machado na mão. Vocês entendem isso? Quem está entendendo? Glória a Deus. Só que nós sabemos que as pessoas mudam, não mudam? Passa o tempo, vem as experiências, aí Tiago leva na cara, porque Deus disciplina, o povo depois não reconhece que um dia Tiago deixou a gente fazer isso, aí o povo vem contra, aí ele sofre, aí vai sofrendo mudanças interiores, na mente, no coração, na visão. E aí Tiago vai ficando velho, certamente, e aí Tiago agora vê o povo que ele próprio, que ele permitiu ficar naquela situação, esse povo agora é disperso. Vão se dispersando, e levando consigo os costumes que Tiago permitiu, que Tiago não arrebentou, que Tiago não expeliu, que Tiago não questionou. E agora Tiago se vê responsável. Eu preciso escrever uma epístola a esses irmãos. Está entendendo agora a história? O que motiva Tiago a escrever esta epístola? Eu tenho que escrever esses irmãos. Só que aí ele pensa consigo. Vocês pensem comigo agora. Se ele escrevesse uma epístola, tal como o apóstolo Paulo escreveu Romanos, não somente os irmãos iam achar muito estranho, Tiago, está mudando de ideia? Você está doido? Você, tanto tempo lá em Jerusalém com a gente e tudo, você não falava nada, agora você escreve uma doidura dessa? Não somente os irmãos certamente iriam achar que Tiago estava mudando de ideia, no sentido, ou certamente eles iriam se fechar, porque eles eram zelosos. Zelosos. Então Paulo fala, eu usarei uma estratégia. O texto de Tiago é um texto escrito estrategicamente para levar esses judeus ao reconhecimento da graça de Deus. Portanto, vista e lida corretamente por essa perspectiva, a epístola de Tiago é, na verdade, uma grande declaração e uma grande proclamação da graça de Deus. Muito diferente do que dizem a respeito dessa carta. Uma carta da graça. Pastor, mas eu não consigo ver, porque eu não leio o Tiago. Eu vejo tudo diferente. Eu vejo que Abraão foi justificado por obras, que Raabe foi justificado por obras, que a fé sem obras é morta, né, irmã Raimunda? E tal, e sem obras não, e tem que ter a obra, e obra, e obra. Me parece que é um texto que faz apologia às obras. Você fala que isso é um tratado de fé, é um tratado da graça. Eu digo, um dos grandes livros que declaram a graça de Deus é o livro de Tiago. Muitos não podem ver, porque Tiago usou de inteligência ao escrever essa carta. E eu quero demonstrar isso para os irmãos no texto. O texto nos permite entender isso. Tá bom? Então abra lá a sua Bíblia em Tiago. Esse foi o contexto. Agora vejamos o texto de Tiago. Eu quero começar a partir do capítulo 2. Capítulo 1 nós vamos ler em outras mensagens. Capítulo 3 também. Hoje eu quero me deter aqui no 2, a partir do versículo 8 em diante. Capítulo 2 de Tiago, a partir do versículo 8. Agora considere, do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 7,
Tiago vai trabalhar um contexto ou algo de ordem prática. Ele vai colocar uma situação, ele constrói aqui, hipoteticamente, uma situação, para a partir dessa situação, ele trabalhar aquilo que ele quer trabalhar, dizer aquilo que ele quer dizer. Então veja, do versículo 1 até o 7, ele diz o seguinte, que esses irmãos, para quem ele escreve, eram irmãos que faziam acepção de pessoas. Então se chegasse um homem, né, com anéis nos dedos, e homem rico, homem bem vestido, eles diziam, vem para cá e se assenta aqui, nessa cadeira especial, separada só para o senhor e para a sua família. Aí tivesse um menininho da orelha grande, feio. Ai, que coisa mais linda, seu filho. É porque é filho de gente rico. Já viu filho de gente rico feio? Não tem. Tudo é lindo. Ora, o filho do pobre é bonito. Mas pensa no menino feio. Não tem dinheiro. Não é assim que as pessoas selecionam as suas amizades? Ou não é? O pobre, esse aí não... Ele pode ter dons, pode ter tudo. Mas o ser humano egoísta, de olho não quer dos outros, ele despreza o pobre. Tiago cria aqui um contexto, né, hipoteticamente falando, em que entra depois um pobre, com os trajos ali de andarilho, né, talvez não tenha tomado banho. Aí o obreiro fala assim, ó, o obreiro é aquele diácono no final da porta para poder falar, ei, volta aqui, ó, senta ali atrás, lá atrás. Fica calado aí, viu? Atrapalha o culto não. O pobre não pode atrapalhar o culto. O rico ele fala, anda, toca o telefone, ninguém, tá lindo. Você viu que toque bonito do telefone do irmão? Ah, coisa mais linda. Agora o pobre, coitado, se ele arrastar o pé, todo mundo olha. É isso que Tiago coloca aqui, nesse ponto. Ou seja, Tiago coloca um comportamento errado que está em desarmonia com o espírito cristão, que é o amor, que é inclusive o acolhimento aos pobres. Jesus veio para os pobres. E até o rico, para poder receber a graça, ele tem que ser pobre. Porque se for rico, o rico não serve, vai para o inferno. O rico tem que ser pobre, ele tem que ser humilde. Ele tem que olhar para Cristo e baixar a cabeça. Ele tem que olhar para o irmão dele mais pobre, baixar a cabeça. Ele tem que servir o seu irmão mais pobre. Coração humilde. De modo que ele coloca aqui, Tiago coloca uma situação, um comportamento anticristão, para pessoas que defendiam a lei. Olha, sabe aquela pessoa que defende a lei, e tudo é a lei, condena quem não guarda a lei, fala mal dos outros que não guardam a lei? Só que ele tem apenas uma aparência de quem guarda a lei, mas ele tem problemas graves no coração. Engraçado que hoje em dia, eu, Alexandre, tenho alguns inimigos. Graças a Deus. Mas não são inimigos porque eu estou devendo dinheiro para eles, ou porque matei, ou porque roubei, ou adulterei, ou menti. Não. Alguns desses inimigos o são porque um dia eu cheguei diante de uma igreja adventista bem grande, e falei, irmãos, a partir de hoje eu quero entregar meus cargos aqui a todos vocês, à disposição dos anciãos da igreja, porque eu já não posso mais pregar a doutrina adventista, porque lendo a Bíblia eu encontrei algo diferente. Mas me coloco à disposição de todos vocês para me ensinar e me corrigir naquilo que estiver errado. Lógico, não deu certo, né? A luta que nós tivemos, o embate, por dezenas de vezes, só demonstrava que prevalecia a palavra de Deus. Aí os adventistas ficaram com ódio de mim. Só que esse ódio era em razão de quê? Porque eles estão dizendo que a lei tem que ser guardada. Então, se o Alexandre diz que não tem que ser, nós o odiamos. E nós o perseguimos. E nós mentimos a respeito dele. Então, em defesa da lei, eles se contradiziam no coração e no procedimento. Eles querem a lei apenas por uma questão formal, religiosa. Eles não amam a lei. Eles não querem a lei dentro do coração, não. Eles querem ser reconhecidos como os que guardam a lei. Mas de lei mesmo não tem nada, só tem de transgressão à lei. Então imagine Tiago falando para uma igreja
que defendia a lei, como diz o texto, são dezenas de milhares, todos zelosos pela lei, mas que agora desprezava o irmão, pobre, fazia acepção de pessoas. Aí Tiago vai usar a lei contra eles mesmos, entendem? Para que ele vai usar a lei contra eles mesmos? Para que eles possam ver, de fato, nós não guardamos coisa nenhuma. Ou seja, se é verdade o que nós pregamos, que temos que guardar, então nós estamos condenados. Eles tinham que entender isso. No versículo 8 diz assim: se vós, contudo, olha o contudo, que faz a diferença. Vocês fazem acepção de pessoas. Mas se vós, contudo, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, a lei real, a coroa da lei, segundo a Escritura, isto é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Veja que ele não disse que você tem que guardar a lei. Ele disse, não, se vocês guardam, tá bom, faz bem. Nós veremos daqui a pouquinho por que ele diz isso. Só meio-dia. Vocês querem guardar a lei régia? Tá bom, fazeis bem. Ele não está dizendo o que tem que fazer. Ele simplesmente não se opõe. Mas esse não se opor é para poder lançar a rede. Fazeis bem, versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Vocês querem guardar a lei, não é? Vocês querem viver pela lei? São guardiães, tá bom, eu não vou me opor. Façam bem, estão fazendo bem. Agora, vocês são arguidos pela mesma lei como transgressores no momento em que você faz acepção de pessoas. Aí olha o que ele traz de verdade no versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Está aí a verdade. Ele começa a ensinar o povo. Vocês querem guardar a lei? Tudo bem. Eu não vou ir contra vocês. Mas saiba de uma coisa. Se vocês guardarem toda a lei, toda ela, e tropeçarem em apenas um ponto, só um, você cumpriu. Se são 10 mandamentos, você cumpriu 9. Se são 613, como dizia o Talmud, então se cumpriram 612, faltou um. Então, de que valeu? Por quê? Quem transgride que seja apenas um, é culpado de todos. Ou seja, o caminho da lei não é um caminho relativo. Ou você guarda toda a lei, ou você é transgressor. E o salário do pecado é a morte. E se você tem um pecado, ou tem 1 bilhão de pecados, ambos serão destruídos na morte eterna. Não tem. Deus, é o seguinte, eu fiz mais da metade. Não tem como o Senhor completar o que falta? Os adventistas têm esse argumento, né? O que falta, Deus completa. Faça a sua parte. O que faltar, Deus completa. Bem, esse versículo não tem na Bíblia. Deus não completa nada. Ou Ele te dá tudo, ou exige tudo de você. Você quer viver pela lei? Cumpra toda ela. Toda. Não transgrida nenhum sequer, porque se você tem que seja um mandamento, será culpado de todos. E Paulo ainda vai explicar mais ainda, lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer que você tem que não somente guardar toda a lei, mas você deve guardar todo o tempo. Não é somente num dia, numa semana, mas você tem que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, Tiago começa a mostrar aqui para os irmãos que o mesmo Deus que disse não adulterarás, Ele também disse para você não cobiçar. Ele também disse para você não furtar. Ou seja, não tem mandamento menor nem maior. Quem, por exemplo, se gloria porque guarda o sábado, mas ele desonra o seu irmão com a língua,
ele comete a mesma transgressão segundo a lei. Versículo 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém mata, vens a ser transgressor da lei. Aí ele diz aqui, que poucos entendem esse versículo 12. Falai de tal maneira, ou seja, eles estão falando de um modo. A teologia vai no rumo. Vocês estão pregando isso, só que vocês não procedem. Vocês não estão procedendo. Falai de tal maneira procedei. Aí ele entra no ponto. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aí surge uma outra lei, que não é a lei régia, de que ele citou agora há pouco, mas agora é a lei da liberdade. Irmãos, que lei da liberdade é essa? É a lei de Romanos 8, versículo 2. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que te libertou da lei do pecado e da morte. A vida no Espírito, a lei do Espírito é que não somente nos dá liberdade, mas nos leva a servir a Deus em liberdade. E é nessa liberdade que nós temos, que o apóstolo diz, bem, você quer seguir por aí? Vai. Mas saiba, aquilo que o homem semear, as suas escolhas, o seu procedimento, você vai ser julgado pelas suas escolhas. Isso aqui é um dos pontos complexos que nós vamos tratar em mensagens posteriores. Que nós não somos mais guiados pela a lei de Moisés. É verdade. Mas saibam de uma coisa. Você não pode falar assim, eu faço isso porque eu sou livre. De fato, você é livre. Mas saiba, você será julgado no tribunal de Cristo pela lei da liberdade. É a escolha que você faz, das sementes que você usa. O problema é que está todo mundo olhando para o copo de Guaraná do irmão, para descobrir se não é cerveja. Está todo mundo olhando. Não, está muito escuro para ser cerveja, é Guaraná. Não, já bebi, eu conheço. Eu conheço aquele lá, ó, de longe olhando. Só que as sementes que você semeia, que sai do seu coração, é maldade, é hipocrisia, é mentira, é ignorância, é inveja, é prostituição, impureza, maldade, tudo de ruim. Nem a tua mãe você ajuda. Você não dá alimento para sua mãe, mas você julga as pessoas, o que elas fazem. Observa como você está longe do Espírito de Cristo, longe totalmente, longe. Seu pai que está velho, está doente, você não ajuda, você não visita, você se afasta daqueles que você diz que é sua família. E você assim é um cristão? É um cristão? Cada um de nós seremos julgados pela lei da liberdade. É isso que ele está dizendo. Aí ele lança aqui o fundamento da graça, que é a base da sua epístola. Versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o... Irmãos, não há uma contradição, ou aparente contradição, quando ele diz assim, olha, cada um será, ou melhor, porque o juízo é sem misericórdia para quem não usou de... Agora ele diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não são duas coisas. O juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Quem são esses que não usaram de misericórdia? Os que vivem pela lei. Eles querem usar a justiça da lei. Quem vive pela lei, mede os outros, trata os outros na medida da lei. Você quer viver pela lei? Diz Tiago. Você quer usar a justiça da lei? Saiba, você vai receber juízo. Quando Deus for te julgar, você é um filho de Deus. Fala assim, bem, mas eu te salvei pela minha graça. Você era inimigo meu quando eu te salvei. Você não me buscava, não me desejava. Foi ação minha. O Espírito te iluminou, te convenceu, te revelou, te deu fé. Eu morri na cruz do Calvário. O Pai me entregou a você.
Mas depois você se tornou legalista, quis viver pela justiça da lei, sem o uso da misericórdia. Então agora, já que você quis a lei, eu vou te tratar de acordo com a lei. Você fez isso? Você amarra ele, pés e mão, 1000 anos no Giena, para que ele se quebrante e aprenda a depender da minha graça. Entretanto, o outro lado ele diz, a misericórdia triunfa sobre o... O que ele quer dizer com isso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é o mesmo que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, quando ele fala, onde abundou o pecado, não deveria ter juízo aqui? Onde abundou o pecado, tem que ter juízo, não tem não? Irmãos, se o pecado está abundando, o que tem que vir sobre eles? Fala, o que tem que vir? Se o pecado abundou, tem que ter o quê? Juízo. Aí Paulo fala, superabundou a graça. Poderia dizer assim, onde abundou o pecado, abundou a graça. Porque fica compatível, a graça foi tanto quanto a quantidade de pecados. Abundou o pecado, abundou a graça. Mas não, o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso que a misericórdia, que é a manifestação da graça, triunfa sobre o juízo. Triunfa sobre o juízo. Olha a clareza de Tiago. Ao invés de ele falar assim, parem de guardar a lei, de viver pela lei, vocês vão se dar mal, ele não fala isso. Ele fala, bem, se vocês andam segundo a lei régia, fazeis bem. Mas saiba de uma coisa, que o mesmo que disse isso, disse aquilo. O mesmo que disse o primeiro mandamento, disse o 10º. De maneira que se você tropeçar num só ponto, é culpado de todos. Querem falar dessa maneira? Procedam dessa maneira, sabendo que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Mas muito melhor é você não usar de juízo, mas você pregar a misericórdia, é pregar a graça, é pregar o amor de Cristo, é o perdão de Cristo, que restaura, que perdoa incondicionalmente. Isto é a misericórdia triunfando sobre a nossa condenação, sobre os nossos pecados. Portanto, nós temos aqui essa base, né? Pastor, mas é isso mesmo que diz aí? Bem, Tiago aqui, ele simplesmente repete. Tiago aqui, ele está apenas repetindo o quê? Repetindo o mesmo procedimento de Jesus Cristo. Quando aquele jovem rico, Mateus 19, chegou a Jesus e falou assim, bom mestre, o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus, se fosse eu falava assim, meu irmão, para. Você não leu Isaías? Que as nossas melhores justiças são como trapo de imundícia. Eu ia direto no assunto, rapidamente. Você não sabe que você não guarda coisa nenhuma? Que você é um pobre, miserável, legalista, fariseu? Aí resolve. Mas Jesus faz a mesma coisa de Tiago. Irmãos, convencer uma pessoa que está convencida da sua pureza é difícil. Então, quando você for falar com alguém que está convencido da sua santidade, da sua integridade, não diga que ele é impuro, não. Não, você é bom mesmo, estou vendo. Concorda com ele, mas faz uma situação, cria uma situação, para que ele possa ser iluminado e falar assim, poxa, mas e eu achava que eu era e não sou. Então Jesus usou da mesma estratégia, ou Tiago usou da mesma estratégia de Cristo, de inteligência, de demonstrar, você quer fazer isso? Faça, tá ok. Até porque Moisés declarou que aquele que guardar a lei, ora, por ela viverá. É lógico que se você guarda toda a lei, quem vai te condenar? Jesus vai te condenar se você é cumpridor da lei? Deus, o Pai, vai te condenar? O Espírito, quem vai te condenar se você é puro, é justo, é santo? Quando aquele homem disse, o que devo eu fazer de bom? Jesus viu bem, isso aí é daqueles que acham que é muito bom, que é capaz. Aí Jesus falou assim, estrategicamente, tá bom, você quer entrar na vida? Quero. Então você deve guardar os mandamentos. Simples. Só que o jovem rico ficou pensando, ora, mas será que ele não deve me conhecer? Não é possível. Não sabe. Mas, bem, a não ser que ele esteja falando de algum mandamento que eu ainda não tenho conhecimento. Bem,
Então, vem cá, quais mandamentos? Você está falando de quais mandamentos, afinal? Aí Jesus, muito generoso, para não dizer o contrário, falou apenas 6 simples mandamentos. Ó, honra seu pai e sua mãe, você não mata, não roube, não adultere, tal. Aí ele dá aquele sorrisinho para Jesus. Jesus é engraçado. É tudo isso eu tenho feito, desde a minha meninice. Jesus poderia falar assim, mas você está mentindo, você não faz. Mas ele não disse que faz. Pronto. Aí Jesus falou assim, bem, então já que você já faz tudo isso, então só te resta uma coisa a fazer. Ele o quê? Você sabe, ô jovem rico, que esses 6 mandamentos que eu acabei de falar, eles se resumem numa só expressão. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Simples. Lógico, isso eu já sei. Pois bem, então, já que você ama tanto o seu próximo, e eu estou vendo que de fato você deve amar mesmo, fala o seguinte, você pega os seus bens, que são muitos, vende tudo e dê para eles, para os pobres. Aí depois você vem e me segue. Olha que coisa bonita. Não te será difícil, porque você é cumpridor da lei, e portanto você é tomado por um profundo amor pelos outros. Então dá os teus bens para o outro, não te doerá nada. Porque o espírito da lei não é o amor, não é a misericórdia, não é a justiça. Como é que você tem muito e o outro não tem nada e você diz que o ama? Então você dê para ele. Dá, entrega. E aí estará tudo certo. Você vai entrar na vida. Aí o jovem rico virou o jovem triste. Diz a Bíblia que ele foi tomado por uma profunda tristeza, por ser incapaz de obedecer aos mandamentos. Jesus sabia que ele não guardava? Ou Jesus queria falar para ele que a maneira de ser salvo é guardando os mandamentos? Não. Jesus, estrategicamente, assim como fez Tiago, ele foi dando corda para o homem da lei, para que ele fosse pego na sua própria armadilha. Quando o jovem rico saiu entristecido, certamente ele ficou muito decepcionado consigo mesmo, incapaz de amar o outro. É lógico que ele deveria fazer o quê neste momento? Se retirar triste? Ele tinha que cair prostrado. Como está lá em Romanos 7:24, miserável homem que sou. Eu não tenho condições, Jesus, de fazer isso. Não tenho condições. Se a tua misericórdia não triunfar sobre as minhas misérias, eu sofrerei juízo. Então, este é o tópico 1, uma explicação. Já deu para perceber o espírito de Tiago? Um pouco. Mas nós vamos falar ainda sobre uma exortação e depois ainda um encorajamento. As mensagens seguintes vão continuar falando dentro de Tiago. Não se esqueçam desse espírito de Tiago, de como que Tiago articula na sua epístola o assunto da lei, não para promovê-la, mas para usá-la como instrumento de condenação. Haja visto que se você guarda tudo, tropeça num só, é culpado de todos, mas para levar os seus leitores a uma concepção a respeito da graça de Deus. Amém?